Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vim aqui para nós terminarmos a apostila 1 de Geografia, certo? Então, nós vamos lá fazer as atividades complementares, que vai ser uma espécie de uma revisão, tá? Vocês vão fazer os exercícios, tá? E de cada uma das unidades que eu passar ali, de cada um dos exercícios de revisão que eu passar, vocês vão tirar uma fotinha e mandar para a prof, de um dos exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Apostila de História. Lá na página 189, atividades complementares. Essas atividades complementares está dividida aqui, ó, em unidade 1, daí tem aqui as questões, a pré-história, o período mais longo da história da humanidade. Como os historiadores organizaram para compreender as suas características? 2. Qual é o significado do nome paleolítico e do nome neolítico? Isso aqui está lá na unidade 1 da apostila, então tem que voltar lá para verificar as possíveis respostas. Identifique, 3, né? Identifique as formas de organização do trabalho durante o Neolítico. Como era o trabalho nas aldeias, como era o trabalho nas cidades. 4. Quais transformações a produção do excedente agrícola causou nas aldeias? Leia o texto abaixo. A agulha. Na era paleolítica, primeiro período da Idade da Pedra, as roupas eram feitas de pele costuradas junto com couro de animais. Fazia-se buracos nas peles para costurá-los. Usava-se um instrumento parecido com a nossa agulha de crochê, feito de ossos. De acordo com o texto anterior, a afirmação que mais se aplica aos seres humanos do Paleolítico citados acima é que, aí tem 4 opções aqui, vocês vão verificar qual que é a correta. Exercício 6. Assim como as flautas, os tambores também são instrumentos musicais da pré-histórico, né? Pré-históricos. Explique em que período da pré-história surgiu o tambor e como isso aconteceu. Justifique sua resposta. Unidade 2. Então, essas aqui vocês vão procurar as respostas na unidade 2 da apostila 1, tá? Lá no início do nosso sistema de aula online, lá nos primeiros vídeos. O legado cultural dos povos da antiguidade. Leia o significado da palavra diversidade. Então, diversidade, substantivo feminino, qualidade daquilo que é diverso, diferente, dessemelhança, variação, variedade. Significado 2, conjunto que apresenta características variadas, multiplicidade. Letra A, os povos da antiguidade que acabamos de estudar eram todos iguais? Letra B, qual a importância da diversidade cultural para a humanidade? Como podemos perceber essa importância em nosso cotidiano? 2. Observe a imagem a seguir. Então, aqui nós temos uma roda, né? Que invenção é essa? B. Qual povo criou e quando? C. Podemos dizer que se trata de uma invenção importante para a humanidade? Por quê? 3. Como a prática da mumificação trouxe contribuições para a medicina? Responda essa pergunta relacionando-a com as imagens abaixo. Então, aqui nós temos, ó, né, as aplicações da medicina. Como que isso se relaciona? 4. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, são aqui as opções e vocês vão marcar corretamente. 5. Compare a democracia grega com a democracia moderna. Então, tem algumas linhas aqui para vocês escreverem. 6. Sobre o teatro grego, assinale os principais gêneros do teatro grego da antiguidade: comédia, terror, musical, tragédia. Descreva qual eram as encenações do teatro. 7. De que forma as estradas romanas contribuíram com as trocas culturais no território romano?
Unidade 3. Então, aqui vocês vão buscar as respostas na unidade 3 da apostila 1 de História. Os povos antigos e a religião. 1. Preencha os quadrinhos com a letra correspondente. Então, letra A, religiões monoteístas. Letra B, religiões politeístas. C, religiões não teístas. Então, aqui tá as opções, né? E vocês vão marcar corretamente, relacionar aí. 2. Identifique as causas e consequências para o fato relacionado ao surgimento das religiões na pré-história. Então, por que elas surgiram, né? As causas. Fato, os seres humanos primitivos acreditavam que os fenômenos da natureza eram uma demonstração de poder dos deuses. Consequência. Então, aqui vocês vão fazer uma relação. 3. Tanto na Mesopotâmia quanto no Egito Antigo, o poder dos sacerdotes estavam apenas abaixo dos reis e faraós. Por que isso acontecia? 4. Complete o quadro abaixo comparando as religiões. Então, aqui vocês vão comparar as religiões, né? Na Mesopotâmia, que corresponde à parte atual do Iraque, como era no passado, como é agora. No Egito Antigo, como era no passado e como que é agora. Na Grécia Antiga, na cidade de Jerusalém. 5. Enumere corretamente os acontecimentos sobre os hebreus e a primeira religião monoteísta. Então, enumerar. Onde que está o 1 dessas 4 frases aqui? Onde que está o 1? Qual que é a 2? Qual que é a 3? Qual que é a 4? Pode ser que seja salteado aqui, tá bom, gente? 6. Analise V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Então, estão aqui as frases. Unidade 4. A escrita na história. Então, na antiguidade, a escrita era restrita a uma minoria da qual faziam parte os profissionais chamados escribas. Dos 12 mil habitantes da Mesopotâmia, apenas 120 eram escribas. Já no Egito Antigo, a cada 100 egípcios, apenas um sabia ler. O que as informações acima revelam sobre o acesso à leitura e à escrita em nossa sociedade? Quem eram as pessoas que detinham esse conhecimento e para que ele era usado? 2. Como era a vida dos escribas na Mesopotâmia? 3. De acordo com os historiadores, as bibliotecas da Mesopotâmia eram barulhentas. Por que isso ocorria? 4. Por que a oralidade é importante para as sociedades indígenas? 5. Observe a imagem a seguir. Moradia indígena no Brasil. Descreva o registro feito dessa moradia. Então, como que é essa moradia? Letra B. Qual tipo de linguagem é possível identificar na moradia indígena? Então, ali, gente, tem uma linguagem ali. O que nós podemos falar sobre isso? Letra C. Qual a função desse tipo de registro para os indígenas? 6. Observe as imagens. Hieróglifo. Né? Então, era a linguagem por desenhos. Aqui nós temos os nossos emojis, né? Do WhatsApp, do Instagram, do Facebook. Agora, assinale a alternativa que corresponde às semelhanças entre os dois tipos de linguagem apresentadas nas imagens. Então, aqui estão as opções. Unidade 5. Então, aqui, gente, né, nessa unidade, as perguntas vão estar, né, as respostas dessas perguntas vão estar na unidade 5 da apostila 1. As primeiras civilizações indígenas na América. Leia o texto a seguir. Em 1519, o inspetor asteca Moctezuma II enviou para os espanhóis vários presentes de ouro e prata. Entre eles havia um disco de ouro maciço do tamanho de uma roda de carroça que representava o sol, com um disco de prata que representava a lua.
A intenção do imperador era agradar os visitantes e, ao mesmo tempo, impressioná-los com o poder e a riqueza do império. Os presentes também revelavam a crença dos astecas que auto-se-dominavam filhos do sol. Mas os espanhóis tinham outra cultura. Eles não compreenderam a mensagem religiosa dos presentes, que foram derretidos por causa de seu valor monetário. Além disso, a atitude do imperador só serviu para aguçar o interesse dos espanhóis em tomar toda aquela riqueza para eles. Então, aqui, letra A. Segundo o texto, a intenção dos astecas era presentear os espanhóis com vários presentes de ouro e prata, né? E a intenção era qual? Qual dessas aqui? Marcar a correta. Letra B. Explique com suas palavras o que o ouro representava para os astecas e o que ele representava para os espanhóis. Segundo o texto, por que os astecas e os espanhóis atribuíam valores diferentes ao ouro? 2. O comércio e a arrecadação de tributos eram importantes para a economia inca, mas eles desconheciam o uso de moedas. Agora responda. Letra A. Como realizavam as trocas comerciais? Letra B. Como eram arrecadados os tributos para o império? 3. Explique a afirmação a seguir. Os ourives, astecas e incas dominavam a arte da metalurgia, mas somente a nobreza, os soldados, os sacerdotes podiam usar esses artigos. Então, explique essa frase. 4. Pinte os quadros que completam corretamente as frases sobre a civilização inca. Então, aqui, a terra inca pertencia ao camponês ao Estado. Então, vocês vão pintar só a opção correta. Se a terra pertencia aos camponeses, vocês vão pintar aqui, camponês. Se as terras incas pertenciam ao Estado, vocês vão pintar a palavra Estado. Para isso, vocês têm que ir lá no texto da unidade 5, conferir essas ideias aqui, tá bom, gente? Continuando. 5. No Império Inca, o imposto era cobrado por meio de produtos. Mesmo sem fazer uso de moedas, os recursos modernos de contabilidade, o cálculo dos produtos comercializados e pagos eram exatos. Como isso era possível? Unidade 6. A construção de uma nação. Exercício 1. Na busca por mão de obra indígena, os bandeirantes expandiram o território brasileiro, pois foram os primeiros colonizadores a explorar o interior da colônia, que na época era chamado de. Então, qual que é a resposta aqui? 2. Leia a afirmação a seguir e justifique com suas palavras. A farinha de mandioca, também chamada de farinha de guerra pelos bandeirantes, tinha valor de dinheiro na vila de São Paulo. 3. Como o trabalho escravo foi usado para substituir a falta de infraestrutura das cidades em relação ao saneamento básico urbano? 4. Pinte os quadros que contêm as palavras que completam corretamente as afirmações a seguir. Então, essa aqui é do mesmo estilo que da unidade anterior. Então, letra A. Na capitania de São Vicente, jesuítas e bandeirantes travaram um acordo ou um conflito por causa dos indígenas. Se for acordo, vão pintar acordo. Se for conflito, vão pintar conflito. Só tem uma certa. Letra B, a mesma coisa. 5. Observe a imagem a seguir. Jean-Baptiste Debré, O Jantar. 1830, litografia, um quadro de 38 por 23 centímetros, e esse quadro está na Fundação da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Letra A. Essa obra foi pintada antes ou depois da formação do Brasil como Estado? Justifique sua resposta. Letra B. Qual característica da sociedade colonial é possível observar na obra? Justifique a resposta descrevendo-a. Então, é esse o conteúdo de hoje, os exercícios, tá, gente? As respostas desses exercícios estão em cada uma das suas unidades.
pelo menos uma atividade de cada unidade. Eu quero que vocês me enviem para eu colocar na pastinha de vocês, tá, gente? Cada aluno tem a sua pastinha e eu estou guardando as atividades, certo? Gente, um beijo. Até amanhã, que nós temos aula de geografia. Até a nossa próxima aula online.